mesma forma como acabamos com as estradas de ferro e colocamos automóveis na rua. Qual a relação entre o grau de civilização da sociedade brasileira e a eleição do presidente Jair Bolsonaro? Quem inventou o Bolsonaro? Quem foi que botou esse ator no palco? Pergunta isso aos eleitores, porque a política é um palco. Tem gente que entra, tem gente que sai. Só que no Brasil há pouca gente sai e muita gente fica. Não só fica, como também nomeia filhos. Se você pegar em Brasília a genealogia dos políticos, vai ver que há dinastias de políticos em Brasília. E o que o Bolsonaro prometeu não fazer, ele está fazendo. Então a pergunta que a gente faz é essa: como é que esse cara foi eleito? Como é que o capitão foi eleito? Com todos os defeitos e eventuais qualidades, porque ali tem alguma coisa que puxou a eleição dele. Por que foi eleito? Quais foram as esperanças que agenciaram os eleitores de Bolsonaro? Uma delas, obviamente, foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato hoje está sendo reduzida e talvez vá acabar. Por que o senhor pensa dessa forma? Porque nós não conseguimos diminuir a desigualdade e a aristocratização nesse país. Essa coisa dos relacionamentos pessoais serem protagonistas fundamentais no uso do dinheiro público, dos projetos públicos e na definição eleitoral da política no sentido mais superficial possível, que é a eleição. A eleição é importantíssima, mas uma vez eleito, você vai querer saber que contribuição esse sujeito vai dar. E para isso é que é preciso ter partidos fortes, partidos políticos que tenham realmente um programa. Mas o que a gente fez com os partidos políticos? Criamos o fundo partidário. Você e eu pagamos um fundo para o cara inventar partido político. Isso não existe em nenhum país do mundo. A sociedade queria um fundo de bilhões de reais para dar para meia dúzia inventar partidos políticos, para criar um troço chamado Centrão. O que é Centrão? Para um país que está querendo retirar privilégios, o Centrão é o centro da corda. É como o cabo de guerra. O Centrão fica no meio, não deixa a corda andar, ninguém ganha. A corda vai arrebentar, mas ninguém ganha o jogo. E todo mundo olha os privilégios que essa gente tem. Como o senhor vê a atuação do presidente Jair Bolsonaro na pandemia? Eu nem sei qual é o substantivo nem o adjetivo que eu posso usar. É um comportamento nulo, remando contra a corrente. O papel do presidente da República é um papel que, numa democracia em que milhões de pessoas votaram nele, agenciadas por esperanças por melhoria, o homem foi vítima de uma facada durante a campanha. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Coisa muito grave. Depois que ele sobreviveu, as pessoas estavam esperando um comportamento, no mínimo, um pouco mais sensato. Não vou falar nem razoável, mas sensato. Você não pode desafiar as pessoas não usando máscaras, andando de barco, mesmo sabendo que está sendo filmado. É uma maneira totalmente irracional de você se projetar, porque você se projeta invertendo o papel que você deve ocupar. Ao invés de ser o presidente, o líder, você atua de maneira antipatriótica. E ele, presidente, foi do Exército. O senhor acha então que o presidente está dando um mau exemplo? A minha crítica é pessimista, mas construtiva. É você saber as implicações do papel que você ocupa. O presidente, o comandante, o chefe de família, o governador, o prefeito, o diretor da escola, o professor, ele é o cara que deve dar o exemplo. O professor não pode rasgar o livro na frente dos alunos. O político não pode prometer uma coisa em campanha e na presidência ele tem uma relação com um elemento que é crítico no protagonismo da corrupção brasileira, que é justamente o compadrio. O Bolsonaro faz tudo para defender os filhos. Não pode, mas sobretudo com vocabulário, com o tom de voz, com uma agressividade que revela uma pessoa instável. O que você quer no chefe de um país, mesmo que ele seja estável, é que pelo menos pareça estável. Tem um elemento de dramaturgia, porque é um cargo dramático. Você pegar um país que estava vivendo uma crise econômica enorme, que tinha empichado uma presidente, exatamente por causa disso, porque ela tinha levado o país a uma crise, e você chega ao poder e se liga às zonas mais obscuras da ideologia contrária de direita, e você tem uma relação com a sua família, com seus filhos, uma relação simbiótica, porque você tem que defender esses filhos.